Desde o início, parecia que Kate e eu éramos um casal perfeito. Ela, uma instrutora de yoga e personal trainer, sempre tão cheia de vida e energia. Eu, por outro lado, estava mergulhado no mundo do marketing digital, trabalhando em uma empresa de médio porte e almejando crescer na carreira. Compartilhávamos uma paixão pelo ar livre, adorávamos caminhadas, pedaladas e corridas, hobbies que nos uniam e nos faziam acreditar que éramos compatíveis em todos os sentidos. Kate era uma mulher impressionante, 1,67 metros de altura, longos cabelos castanhos que caíam como uma cascata sobre seus ombros, olhos castanhos que brilhavam como avelãs sob o sol, e um corpo que refletia o trabalho árduo que ela dedicava ao seu ofício. Eu, com meus 1,90 metros, cabelos loiros, olhos azuis e físico atlético, formava, ao lado dela, uma dupla que todos admiravam. Nosso amor não foi instantâneo, mas algo muito mais profundo. Começou com uma forte amizade que, aos poucos, se transformou em romance. Anos depois, nos casamos, e eu realmente acreditei que éramos felizes. Mas, ao ler aquele e-mail, percebi que tudo o que eu conhecia estava prestes a desmoronar. Descobrir que Kate estava planejando secretamente uma viagem romântica com outro homem foi como ser atingido por um raio. A traição era ainda mais dolorosa porque ela sabia da importância da minha viagem de negócios. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia garantir grandes contas de marketing digital para a empresa, uma oportunidade que poderia me trazer uma promoção e um aumento salarial significativo. Enquanto eu me preparava para essa viagem, ansioso por conquistar novos horizontes e impulsionar minha carreira, Kate estava conspirando pelas minhas costas. A percepção de que nosso casamento estava em crise me atingiu como uma onda avassaladora, deixando-me perdido em um mar de emoções conflitantes. Naquele momento, a imagem do casal perfeito que compartilhávamos com o mundo começou a se desfazer, revelando as fissuras e rachaduras que estavam escondidas à vista de todos. E eu, sozinho, fiquei encarando a dura realidade de que nosso amor, que um dia parecia inabalável, agora era apenas uma ilusão prestes a ruir. Mas naquele momento, tudo o que eu conseguia enxergar era o e-mail na minha frente. O coração batia acelerado, a mente estava um turbilhão. Sem conseguir evitar, comecei a vasculhar outros e-mails dela, procurando qualquer vestígio desse tal de Gustavo. Para minha surpresa, Kate tinha organizado toda a troca de mensagens em uma pasta chamada Viagens. Conveniente, não? Ela nunca foi muito habilidosa com tecnologia, mas eu, sempre envolvido com computadores, naveguei por aquela pasta como se fosse um livro aberto. Cada e-mail lido era como um golpe no peito. Ficou claro que ela estava envolvida com esse homem há meses. Mas o que mais me perturbava era o porquê. Não havia sinais óbvios de infelicidade. Nossa vida na cama era boa, e sempre gostei da companhia dela. Então, o que a levou aos braços de outro homem? Minha mente corria a mil, mas o relógio não parava. Eu precisava ir para o trabalho, mesmo com a cabeça cheia de pensamentos confusos. Antes de sair, certifiquei-me de copiar todos os e-mails para um pendrive. Precisava examiná-los mais tarde, talvez descobrir mais sobre Gustavo e entender o que a fez fazer isso. Desliguei o computador dela e corri para o trabalho, mas meu foco estava longe dali. A raiva crescia dentro de mim, a traição queimando como um fogo que não podia ser apagado. Eu não era do tipo que buscava vingança, mas aquela situação era diferente. A traição dela era imperdoável. Enquanto dirigia, minha mente vagava, tentando lembrar quando e onde tudo começou, mas logo decidi que isso não importava. O que eu queria agora era aprender mais sobre Gustavo e encontrar uma maneira de tornar a vida dele miserável. A ideia de que ambos experimentassem uma humilhação pública começou a tomar forma. Eu queria que eles enfrentassem as consequências dos seus atos. Mas eu sabia que precisava planejar tudo com cuidado. Com 6 semanas pela frente, fechei a porta do meu escritório e comecei a traçar meu plano. Precisava de mais informações sobre Gustavo e sobre os detalhes da viagem deles. E foi então que uma ideia ousada me ocorreu, uma maneira de expor o caso de forma que ela não pudesse negar. Durante o dia, enquanto tentava focar no trabalho, minha mente retornava constantemente ao plano. Eu ansiava por uma vingança que fosse mais do que simples retaliação, queria que Kate sentisse o peso do que fez, que entendesse a gravidade da sua traição. E eu estava determinado a fazer com que enfrentasse as consequências. Minha mente não conseguia se afastar do plano. Mesmo quando o expediente chegou ao fim, permaneci no escritório por mais de 1 hora, rabiscando freneticamente o que eu precisava fazer e como conseguir. Cada detalhe, cada risco, tudo estava ali, naquelas folhas de papel amassadas. Eu sabia que, se as coisas dessem errado ou se eu fosse pego,
poderia estar me colocando em uma situação extremamente perigosa, talvez até encarando uma prisão. Mas naquele momento, isso não me importava. Eu estava disposto a correr qualquer risco para descobrir mais sobre Gustavo. Precisava acessar o e-mail e o computador de Kate. A ideia de baixar um software para quebrar suas senhas cruzou minha mente, mas rapidamente descartei. Isso poderia deixar um rastro digital que me incriminaria. Se eu quisesse fazer isso sem ser pego, teria que ser extremamente cuidadoso, invisível. Precisava de uma maneira de conseguir o que eu queria sem deixar nenhum vestígio. Nos dias seguintes, comecei a colocar meu plano em ação. Fui a várias lojas, comprando celulares descartáveis e pagando tudo em dinheiro. Adquiri um pequeno laptop que poderia usar em locais com Wi-Fi gratuito, longe de casa ou do trabalho, garantindo que minhas ações não pudessem ser rastreadas até mim. Além disso, comprei várias câmeras de vídeo sem fio e dispositivos de escuta, planejando colocá-los estrategicamente ao redor da casa. A ideia de que Kate pudesse trazer aquele homem para nossa cama me dava náuseas. Meu sangue fervia só de pensar nisso, mas eu precisava de informações. Talvez, ouvindo suas conversas, eu conseguisse os detalhes necessários para destruir os planos deles. Enquanto isso, tentei ao máximo agir normalmente ao redor dela. Cada sorriso que eu dava era forçado, cada gesto de carinho era uma máscara que escondia a raiva fervilhante dentro de mim. Fingir tornou-se uma segunda natureza, e por fora, eu parecia o marido amoroso de sempre. Mas por dentro, eu ardia com a certeza de que ela estava me traindo com outro homem. As semanas se passaram, e com o tempo, meu disfarce se tornou mais natural. Sorri para Kate como sempre, mas por trás daquele sorriso, havia um homem consumido pela necessidade de vingança. Eu estava determinado a fazer com que ela enfrentasse as consequências de suas ações. E quando a hora chegasse, não haveria misericórdia. Durante aquele tempo, percebi que talvez tivesse perdido minha verdadeira vocação e virado um ator profissional. A cada dia, o disfarce se tornava mais convincente, como se eu estivesse encenando o papel de uma vida. Decidi então entrar em contato com alguns antigos amigos, usando um dos celulares descartáveis que comprei, garantindo que não houvesse nenhuma conexão comigo. A primeira ligação que fiz foi para Steve, um amigo dos tempos de faculdade com quem não falava há mais de 14 anos. Steve era o rei das festas na época, o cara para quem todos corriam quando queriam diversão. Quando ele atendeu, houve um silêncio breve, como se ele estivesse tentando se lembrar de quem eu era. Ei, Frank, como você tem estado, cara? Ele perguntou, a voz um pouco hesitante. No começo, ele não lembrava de mim, mas quando comecei a relembrar algumas festas lendárias que frequentamos juntos, tudo clareou na mente dele. Ah, Frank. Sim, agora estou lembrando de tudo. Foram bons tempos, hein? O que você tem feito ultimamente? Atualizei-o rapidamente sobre minha vida desde a faculdade, e ele compartilhou que as coisas não tinham saído como ele esperava, mas que estava se virando. Então, veio a pergunta que eu sabia que viria. Qual o motivo da ligação? Não era só para relembrar os velhos tempos, era. Tive que ser cauteloso ao abordar o verdadeiro motivo do contato. Olha, Steve, eu preciso de ajuda e pensei que você poderia ser o cara certo para o trabalho. Que tal almoçarmos e conversarmos sobre isso? Houve uma pausa do outro lado da linha, o tipo de silêncio que parece durar uma eternidade. Mas, então, ele finalmente respondeu, claro, qualquer coisa para um velho amigo da faculdade. Marcamos um encontro alguns dias depois, em um ponto longe do meu trabalho, mas mais perto dele. Eu realmente estava contando com a ajuda de Steve, já que o tempo estava passando e minhas opções estavam se esgotando. Enquanto isso, instalei câmeras e dispositivos de escuta no quarto e na sala de estar. Eram os lugares onde, provavelmente, Kate e aquele homem conversariam e fariam outras coisas que eu nem queria imaginar. Cada detalhe do plano estava sendo montado, e a cada passo, senti a raiva se misturar com uma estranha sensação de calma, como se a vingança fosse a única maneira de encontrar algum tipo de paz. Depois da primeira semana, o silêncio das gravações começou a me corroer por dentro. Nada significativo aparecia, e comecei a pensar que talvez estivessem se encontrando na casa dele, um local onde poderiam ser mais discretos. A possibilidade de que minha própria casa não fosse o palco da traição me trouxe um estranho alívio, mas isso durou pouco. A semana seguinte, no entanto, contou uma história diferente. Certa manhã, enquanto eu estava no trabalho, ela trouxe Gustavo para nossa casa. A câmera registrou cada movimento deles, e o que eu vi foi o suficiente para me virar o estômago. Eles passaram mais de 2 horas juntos, explorando cada canto do quarto, como se não houvesse limites para a traição.
Assistir aquilo foi como ser esfaqueado repetidamente, mas eu sabia que precisava aguentar. Estava desesperado para captar qualquer menção à viagem ou a detalhes que pudessem ser úteis. Mas eles não falaram nada, apenas gemidos e sussurros sem sentido. Na semana seguinte, quando verifiquei as câmeras novamente, os encontrei lá de novo. Desta vez, não houve intimidade, apenas uma conversa casual, mas foi o suficiente para que eu conseguisse o que precisava. Eles discutiram a viagem, mencionando o número do voo e o horário de partida. A excitação na voz da minha esposa enquanto planejava com ele era palpável, quase como se pudesse atravessar a tela e me atingir. Minha raiva, que já era imensa, explodiu como um vulcão prestes a destruir tudo ao redor. Pensei em machucá-los, em fazer algo que refletisse a dor que eu sentia, mas rapidamente afastei esses pensamentos. Não queria algo momentâneo, queria que eles sofressem pelo resto de suas vidas. A vingança que eu planejava seria uma sombra que os seguiria até seus túmulos. Eu me imaginei, muitos anos depois, entrando no quarto de hospital onde minha futura ex-esposa, agora velha e grisalha, estaria em seu leito de morte. Eu entraria com um sorriso frio, me inclinaria sobre ela e sussurraria como arruinei a viagem dela às Ilhas Maldivas. E então, enquanto ela me olhasse em choque, eu me levantaria, daria um último sorriso e sairia, deixando-a com a amarga realização do que havia perdido. Agora, mais determinado do que nunca a ter sucesso no meu plano, ainda tinha uma tarefa arriscada pela frente. Finalmente, descobri mais sobre Gustavo. Ele e minha esposa trabalham como personal trainers no mesmo clube de saúde. Essa informação se tornaria a peça final no quebra-cabeça da minha vingança. Acontece que Gustavo tinha o hábito de perseguir as esposas de outros homens, mas isso estava prestes a mudar. Eu descobri que ele morava perto do clube, em um pequeno condomínio. Era o cenário perfeito para o que eu tinha em mente. Tirei um dia de folga do trabalho, alegando ao meu chefe que precisava resolver alguns assuntos pessoais antes da minha viagem de negócios. Com uma câmera digital equipada com um poderoso zoom, posicionei-me em um local estratégico e comecei a vigiar o condomínio. Passei horas observando cada detalhe. O complexo era básico, com 2 quartos, e parecia que os vizinhos estavam todos fora, trabalhando durante o dia. Não havia câmeras de segurança à vista, o que funcionava perfeitamente para meus planos. Durante meu encontro com Steve, senti uma mistura de ansiedade e adrenalina. Precisava pedir algo arriscado, e a possibilidade de rejeição pesava sobre mim. Mas eu sabia que, se conseguisse o que precisava, tudo valeria a pena. Quando vi Steve entrar no restaurante, acenei para ele, que veio em minha direção, com um cumprimento casual. Há quanto tempo, irmão? Ele disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Steve estava bem diferente do que eu lembrava. Parecia um zumbi saído diretamente de The Walking Dead, como se os anos de festa tivessem cobrado um preço alto demais. O rosto dele parecia envelhecido, muito além da sua idade real, pelo menos uns 15 anos mais velho. Sabia que não podia perder tempo, então fui direto ao ponto. Precisava ser rápido. Caso ele não pudesse me ajudar, eu teria que encontrar outra pessoa. Relembramos brevemente os tempos de faculdade, das festas épicas que ele costumava dar. Steve era o rei das baladas, mas agora parecia um homem consumido por seu próprio passado. Com a conversa se esgotando, tomei coragem e perguntei diretamente o que precisava. Steve, estou planejando uma festa privada e preciso de algumas lembrancinhas. Passei a ele uma lista, minhas mãos suando um pouco enquanto fazia isso. Disse que pagaria bem pela ajuda, sabendo que o dinheiro poderia ser o fator decisivo. Ele pegou a lista, seus olhos correram por ela, e por um momento, vi a surpresa em seu rosto. Steve estava hesitante, mas naquele momento, toda a minha esperança estava depositada nele. O sucesso do meu plano dependia disso, e eu sabia que não poderia falhar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Steve sorriu, um sorriso que carregava uma mistura de nostalgia e excitação. Ele concordou em ajudar sem hesitar, dizendo que a festa parecia emocionante e até perguntou se poderia trazer um velho amigo da faculdade. Aliviado, concordei, desde que ele conseguisse todos os itens da lista. Eu estava quase segurando a respiração quando ele pediu um adiantamento em dinheiro para cobrir os custos. Sem pensar 2 vezes, entreguei a ele um envelope recheado com vários milhares de dólares. Steve olhou para a quantia, comentando sobre a escala da festa, e confirmou que o valor era mais do que suficiente. Combinamos de nos encontrar na semana seguinte para a entrega, e dei a ele meu novo número de celular, aquele que não podia ser rastreado. Com tudo resolvido, saímos do restaurante. O peso do plano parecia um pouco mais leve,
mas ainda assim, eu sabia que o sucesso de tudo dependia da execução impecável de cada passo. Minha esposa e seu amante estavam prestes a partir no dia seguinte à minha viagem, e o relógio estava correndo. 2 semanas antes da minha partida, encontrei-me com Steve novamente. Ele havia conseguido tudo o que eu precisava. Agora, restava a parte mais delicada: esconder esses itens até o momento certo. 3 dias antes da minha viagem, saí do trabalho mais cedo, com o coração batendo forte no peito. Entrei em casa com passos silenciosos e me dirigi ao quarto. Lá estava a mala de viagem da minha esposa, pronta para a escapada que ela imaginava ser secreta. Com mãos firmes, mas um coração acelerado, deslizei cuidadosamente as surpresas dentro da bagagem dela. Era meu presente de despedida, um gesto final antes do colapso. Fiz questão de escondê-las bem, de forma que ela não as descobrisse enquanto fazia ou desfazia as malas. Precisava ter certeza de que só as encontraria no momento mais crítico. Mas isso não era o fim. Eu tinha um passo ainda mais arriscado a dar. Sabia que para completar o plano, precisaria invadir a residência de Gustavo. Conhecia seu horário de trabalho, então sabia que não estaria em casa, mas nunca tinha feito algo assim antes. Comprei um conjunto de gazuas, e com um livro que encontrei online, aprendi o básico. É incrível o que se pode comprar na internet. Pratiquei em várias fechaduras em casa e até no trabalho, até me sentir confiante o suficiente. Naquele dia, disse ao meu chefe que precisava de uma pausa prolongada para o almoço e fui ao condomínio de Gustavo, com o conjunto de gazuas pesando no bolso. Quando cheguei, o nervosismo quase me paralisou, mas a raiva e a determinação me empurraram para a frente. Fiquei surpreso com a rapidez com que consegui destrancar a porta, uma habilidade nova, adquirida por uma necessidade que eu nunca imaginei ter. E ali, com a porta aberta diante de mim, soube que não havia mais volta. Entrar na casa de Gustavo levou pouco mais de 1 minuto. Meu coração batia forte, mas meu foco estava na rapidez e na precisão. Não podia deixar evidências. Usando luvas de látex, fui direto para o quarto dele. Lá, encontrei sua mala, já pronta para a viagem que ele e minha esposa planejavam em segredo. Com movimentos calculados, adicionei alguns presentes à bagagem, os mesmos que já havia colocado na mala dela, garantindo que a viagem dele seria inesquecível, mas não do jeito que imaginavam. Depois disso, fui até a cozinha e encontrei uma lata de café. Esvaziei o conteúdo em uma tigela, coloquei alguns pacotes no fundo da lata, recoloquei o café por cima e a devolvi ao lugar original, certificando-me de que tudo parecia intacto. Não poderia deixar rastros. Com tudo de volta ao lugar, saí da casa de Gustavo e voltei para a minha, mas ainda havia mais uma peça para mover nesse jogo arriscado. Alguns dias antes da minha própria viagem, entrei em contato com um velho amigo, Jack, que tinha um primo trabalhando na administração de segurança do aeroporto. Eu sabia que essa era a minha chance de garantir que todo o meu plano funcionasse. Jack, preciso de um favor, mas preciso que mantenha isso em total confidencialidade, disse, com a voz firme. Passei para ele os detalhes do voo de Gustavo, seu nome, mas, com cuidado, omiti o nome da minha esposa. Jack, embora um pouco desconfiado, concordou em passar a informação discretamente para seu primo, sem fazer perguntas. Sabia que podia contar com ele. Depois de me livrar de todas as câmeras e dispositivos de escuta, removendo qualquer traço do que havia feito, decidi que ainda podia complicar um pouco mais a situação. Deixei algumas surpresas no carro de Kate, apenas para aumentar seus problemas quando chegasse o momento. Queria garantir que não haveria saída fácil para ela. Na véspera da minha viagem, decidi que era hora de um último jogo. Quando cheguei em casa do trabalho, sentei-me no sofá, deixando transparecer uma falsa preocupação. Minha esposa, notando minha expressão, perguntou: "O que houve? Algo deu errado no trabalho?" Eu suspirei, teatralmente, e respondi: "Sim, os clientes com quem íamos nos encontrar cancelaram as reuniões. Agora, a viagem está cancelada, e a empresa está perdendo uma grande oportunidade de crescimento." Vi o choque e a preocupação estampados no rosto dela. Nesse momento, ficou claro para mim. Ela estava contando com minha ausência para que ela e Gustavo pudessem aproveitar a viagem para as Maldivas. Mal sabia ela que seus planos estavam prestes a se desmoronar de uma maneira que ela nunca imaginaria. "Não podem enviar você de volta para tentar resolver com esses clientes? Você e sua equipe dedicaram tanto tempo e esforço a esse projeto. Seria uma pena ver todo esse trabalho árduo desperdiçado", disse ela, tentando evocar alguma culpa em mim. A ironia dessas palavras me corroeu por dentro. Culpa? Ela, que estava prestes a trair nossa confiança, falava de culpa. Isso me deixou furioso, mas eu não podia deixar transparecer. Sorri,
mantendo minha fachada impecável. Estou só brincando, querida. A viagem ainda está de pé, sem preocupações. O alívio tomou conta do rosto dela, e ela sorriu, acreditando que seu plano seguiria sem interrupções. Você me pegou por um segundo. Então, já está pronto. Sim, já está tudo preparado. Só preciso colocar algumas coisas na minha bagagem de mão e estou pronto para ir. Você não vai sentir muita falta de mim enquanto eu estiver fora, vai? Tem algum plano? Talvez uma noite das garotas ou algo assim. Não, nada disso. Vou apenas ficar aqui, esperando meu querido marido voltar, respondeu ela, com uma expressão que quase me fez rir pela audácia. Na manhã seguinte, minha esposa me levou ao aeroporto. Dei-lhe um beijo longo e apaixonado, minhas mãos acariciando seu rosto de forma delicada. Sabia que seria o último beijo que eu daria nela, então queria que fosse memorável. Juntei-me ao grupo de colegas e embarcamos no voo, com o estômago revirado em uma mistura de ansiedade e satisfação. Foi uma viagem tranquila, e uma vez que pousamos e fizemos o check-in no hotel, liguei para casa usando o telefone do quarto. Ninguém atendeu, então deixei uma mensagem. Querida, fiz algo estúpido. Esqueci meu telefone no táxi. Não poderei ligar para você até recuperá-lo ou comprar um novo. Se precisar de mim, deixe uma mensagem na recepção e eu ligarei mais tarde. Claro, não havia esquecido o telefone em lugar nenhum. Era apenas uma desculpa para não ser incomodado, para que ela acreditasse que eu estava completamente alheio ao que aconteceria a seguir. No dia seguinte, desliguei o telefone durante as reuniões, não queria ser interrompido. Quando voltei ao quarto, verifiquei as mensagens do hotel. Nada, talvez tivessem passado pela segurança do aeroporto sem problemas, pensei. No entanto, quando liguei o telefone, vi várias mensagens esperando por mim, mas nenhuma da minha esposa. Isso despertou uma sensação incômoda. No dia seguinte, as reuniões foram ainda melhores do que as anteriores, e voltamos ao hotel mais cedo do que o esperado. Ao chegar, várias mensagens aguardavam por mim no telefone do quarto. Uma era da minha esposa, outra do pai dela, e a última, de um agente da DEA. Um sorriso escapou dos meus lábios ao ouvir a mensagem do agente. Não precisava nem ouvir a mensagem dela para saber o que havia acontecido. Peguei meu celular e vi mais mensagens, todas carregadas de urgência. Eu sabia que aquele era o início do fim para ela, e para Gustavo. Uma parte de mim se deliciava com a ideia de que, naquele exato momento, ela estava tentando entender como sua vida havia desmoronado de forma tão brutal e inesperada. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O que Gustavo estava dizendo? Ele estava tentando jogar a culpa toda em cima dela? Eu não sabia que eles estavam indo juntos. Ela me disse que ficaria em casa, respondi, fingindo surpresa. Se eles estavam planejando algo romântico, isso é uma notícia nova para mim. O agente manteve o olhar fixo em mim por um momento que pareceu durar uma eternidade, então voltou a olhar para sua pasta, como se estivesse ponderando o que fazer com as informações que tinha. Eu sabia que precisava manter minha história coerente, ser convincente, mas também deixar espaço para parecer que eu era apenas mais uma vítima das circunstâncias. Entendo, ele disse finalmente, fechando a pasta com um movimento seco. Vamos continuar investigando. Mas se você se lembrar de algo mais, qualquer coisa que possa nos ajudar a entender o que realmente está acontecendo aqui, você deve me ligar. Assenti, sentindo um peso ser retirado de meus ombros, mas sabendo que ainda havia muito a ser feito. A conversa tinha sido um teste, e agora tudo dependia de como eu jogaria as próximas cartas. Quando saí da sala, a luz do sol parecia estranhamente brilhante, quase cegante. Mas eu sabia que não podia me dar ao luxo de baixar a guarda, não ainda. Eu tinha que continuar a encenação, ajustar os planos, e garantir que, no final, eu fosse o único a sair vitorioso dessa trama. Então você conhece Gustavo? A voz do agente cortou o ar, fria e direta. Você sabia que sua esposa estava tendo um caso? E sobre as substâncias, tinha alguma ideia? Ele me encarava com uma intensidade que fazia meu estômago revirar. Respirei fundo, tentando me recompor, sabendo que cada palavra agora era crucial. Eu não sabia de nada disso até falar com meu sogro esta manhã, comecei, deixando um toque de incredulidade na minha voz. Mas ainda não posso acreditar, ela deve ter sido manipulada. Kate é uma pessoa boa demais para se meter em algo assim. Eu sabia que não podia exagerar. O agente parecia do tipo que identificaria uma mentira de longe, então eu precisava pisar com muito cuidado. Bem, acho que você não sabia, ele disse, sua voz quase compassiva, mas com um fio de dureza. Odeio te dizer isso, amigo, mas sua esposa estava te traindo com um possível traficante. Pode ter colocado sua vida em risco. Revistamos a casa dele e encontramos ainda mais pílulas. Em breve, vamos revistar a sua casa também.
Você pode cooperar e nos deixar entrar, ou podemos obter um mandado de busca. De qualquer forma, estaremos lá em breve. Meu coração disparou. Eu sabia que o advogado dela aconselharia contra isso, mas também sabia que precisava proteger a mim mesmo. E concordar em cooperar, pelo menos na superfície, me colocaria em uma posição melhor. Claro, vocês podem entrar, disse, tentando manter a calma na minha voz. Em questão de horas, eu estava de volta em casa, cercado por dezenas de agentes da DEA e do FBI, junto com seus cães farejadores, vasculhando cada canto do meu lar. Eles pegaram algumas coisas, incluindo recipientes de pílulas que ela mantinha no armário de remédios. No dia seguinte, durante minha reunião com o advogado de Kate, informei-o sobre a conversa com o agente e a busca em nossa casa. Ele não ficou nada satisfeito. Se qualquer agente da lei abordar você novamente, quero estar presente antes de você dizer qualquer coisa. Entendeu? Disse o advogado, com uma expressão séria e rígida. Concordei, mas senti uma irritação crescente dentro de mim. Deixe-me ser claro, comecei, minhas palavras carregadas de frustração contida. Quero saber tudo o que levou à prisão da minha esposa. Tudo o que sei é que ela estava prestes a voar para as Maldivas com esse tal de Gustavo. Se um de vocês dois quiser minha ajuda, melhor alguém começar a explicar como isso aconteceu. Fui claro. Ele me olhou, seu olhar duro, mas sem ceder. Não posso discutir o caso da sua esposa com você. Foi quando simplesmente me levantei e saí, minha paciência se esgotando. Fui direto para a prisão onde ela estava detida e pedi para vê-la. A sala de visitas era um espaço impessoal, com mesas redondas de metal e bancos fixos, onde outros detentos encontravam familiares ou advogados. Então ela entrou. Kate, em um macacão laranja de prisão, sem maquiagem, o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Ela parecia exausta, como se não tivesse dormido por dias. Quando nossos olhos se encontraram, um misto de choque e dor passou pelo rosto dela, mas eu me mantive firme, meu coração endurecido pela raiva e pela traição. Frank, ela começou, sua voz fraca, quase suplicante. Eu me inclinei para a frente, olhando-a nos olhos. Kate, o que diabos você fez? Kate, com lágrimas nos olhos, soltou um suspiro de alívio ao me ver. Oh, querido, estou tão aliviada que você está aqui, disse ela, soluçando. Eu queria abraçá-la, mas um guarda interrompeu, dizendo que não era permitido contato físico. Isso só a fez chorar mais. Tentei tranquilizá-la. Está tudo bem, vamos resolver essa bagunça, disse calmamente. Mas preciso ouvir sua versão. Como você acabou prestes a ir para as Maldivas com esse cara? Ela apenas chorou mais, pedindo desculpas repetidamente. Minha voz se endureceu. Então é verdade? Você estava tendo um caso com um traficante de pílulas. Como você pôde fazer isso? Não estava feliz comigo? Não me amava? Eu sabia que ela não tinha respostas. Por favor, acredite em mim. Sempre te amei. Pode me perdoar? Ela implorou. Olhei para ela por um momento. Depois respondi, frio. Talvez eu pudesse ter te perdoado, mas você quebrou meu coração. Não posso. Quando sair daqui, vou contratar um advogado de divórcio, trocar as fechaduras e mandar suas coisas para a casa dos seus pais. Você está fora da minha vida. Ela soluçava, implorando para eu ficar, mas não olhei para trás. Fui para casa e comecei a empacotar suas coisas. Nos dias seguintes, troquei as fechaduras e instalei um novo sistema de segurança. Ignorei todas as ligações de Kate. Eventualmente, voltei ao trabalho e consegui fechar um importante contrato, o que levou a uma promoção e aumento de salário. O divórcio foi rápido e sem complicações, com Kate tendo que cobrir suas despesas legais devido à prisão. Kate aceitou um acordo judicial por uma sentença mais curta, pegando 6 anos, enquanto Gustavo foi condenado a 16 anos. No dia da sentença, Kate pediu para me encontrar uma última vez. Relutantemente, concordei. Frank, só quero que você saiba que o Gustavo não significava nada para mim. Sempre foi você que amei. Sinto muito por ter te machucado assim. Espero que me perdoe algum dia, disse ela, quase chorando novamente. Eu olhei para ela, sentindo uma tristeza profunda. Kate, preciso entender por que fez isso. Estava entediada? Eu não te satisfazia? Foi a emoção de fazer algo errado. Ela me encarou e respondeu, sem saber ao certo. Honestamente, não sei. Talvez fosse a emoção de fazer algo proibido, mas sempre te amei. Me perdoe. Eu respirei fundo, minha voz firme. Acho que você não me amava o suficiente, ou não teria feito isso. Espero que esta seja a última vez que tenho que lidar com você. Quero que passe o tempo na prisão pensando no que perdeu. Ela começou a chorar novamente, mas eu apenas me levantei e saí, deixando-a para enfrentar as consequências de suas escolhas.
Nos anos seguintes, a empresa cresceu e eu fui promovido a vice-presidente de marketing, liderando a expansão para Nova York. Isso exigiu uma mudança significativa na minha vida, vendendo minha casa e me estabelecendo em Manhattan. Recebi algumas cartas da Kate no início, mas devolvi todas sem abrir, decidido a deixar o passado para trás. 8 anos se passaram e minha vida em Nova York tem sido boa. Permaneço solteiro e desfruto da cena de encontros na cidade, sem interesse em me casar novamente. Certo dia, enquanto estava no escritório, minha assistente entrou dizendo que havia uma mulher na recepção que queria me ver. Era a Kate. Pedi para que ela fosse levada até mim, com seguranças por perto. Quando Kate entrou, vi que o tempo não havia sido gentil com ela. Parecia mais velha e desgastada, e ao olhar para ela, senti nada além de vazio. Ela tentou explicar que não sabia sobre as substâncias e que acreditava ter sido incriminada, mas eu a interrompi, lembrando-a de como ela destruiu nosso casamento. No meio da conversa, meu telefone tocou, e atendi no viva voz, falando com Amanda, uma mulher com quem eu estava saindo. Fiz isso deliberadamente, para mostrar a Kate que seguia em frente. Quando desliguei, deixei claro para Kate que nossos sentimentos não eram recíprocos e pedi para que ela fosse embora e nunca mais voltasse. Ela saiu em lágrimas, escoltada pelos seguranças. Minha assistente entrou em seguida, perguntando o que havia acontecido, e eu simplesmente disse: isso foi só eu dizendo adeus a um capítulo da minha vida. Essa história é um lembrete poderoso sobre as consequências da traição e como nossas ações em momentos de dor podem ter impactos duradouros. Ela mostra a importância de lidar com conflitos de forma legal e ética, evitando que a raiva e o desejo de vingança nos levem a decisões que podem afetar profundamente a vida de todos os envolvidos. Gostou desse relato? Deixe a sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato e deixe o like no vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.